Bem, olá, seguimos com o nosso estudo do Livro dos Médiuns, hoje quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, dando continuação ao capítulo 17, Formação dos Médiuns, e tratando do desenvolvimento da mediunidade. Lembrando que nós estamos desenvolvendo o tema, né, que Kardec propõe para a gente, de desenvolver a psicografia, que ele achava que era o tipo de mediunidade que ela estava mais ao alcance das pessoas que quisessem desenvolver esse tipo de mediunidade. Então, ele dá algumas sugestões, dicas, orientações, né? Falou de estar num lugar reservado, de procurar sintonizar com um amigo espiritual, se tiver como estar junto com alguém que é melhor, assim, que já tem esse conhecimento, para dar um empurrãozinho, né? Através de um passe, um toque, né? O passe que ele chamou de magnetização, né? Enfim, a gente já viu aí uma série de dicas dele, e ele segue também dando mais algumas dicas aí. Então, no item 209, ele fala uma coisa interessante: a fé não é condição obrigatória para o iniciante. Ou seja, nós não há necessidade da fé. Mas como assim, né? Aí ele fala: ela secunda os esforços, não há dúvida, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Então, o que significa? Que a pessoa não precisa pedir com aquele ardor, né, assim, com fé, para obter esse tipo de mediunidade. Se ele está se propondo a colocar a mediunidade a serviço do bem, né, então não tem porquê. Como ele fala, a pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Vimos pessoas completamente incrédulas ficarem espantadas de escreverem sem querer. Então, a pessoa não tinha essa vocação, essa vontade, esse desejo, nada, e escreveram mensagens de espíritos. E eles ficaram espantados. Eu nem acredito nisso, né? E, no fim, conseguiram. Então, enquanto crentes sinceros, não o conseguiram, o que prova que essa faculdade se relaciona com a predisposição orgânica, as predisposições orgânicas. Então, vamos lembrar disso. A mediunidade, ela é orgânica, porque senão, aqui no plano espiritual, teria que poderia espírito da mensagem de outros espíritos, né? Falando aqui nesse plano, tá? Não vamos falar no outro, porque aí já nós vamos nos aprofundar muito aí nessa questão. Mas, então, nós, como médiuns, temos que entender que é uma predisposição orgânica, é uma função orgânica, é o organismo físico que pode abrir essas portas para a comunicação com os espíritos. E tem lógica nisso, porque é o médium, que é um encarnado, ele serve de veículo para a comunicação entre encarnados e desencarnados. Então, é a lógica de tudo. Bom, aqui o tradutor faz uma nota de rodapé. As experiências de escrita automática na psicologia, iniciadas por Pierre Janet, comprovam essa observação de Kardec, ou seja, que não há necessidade de ter fé, né? O fenômeno é natural e ocorre em qualquer circunstância. Então, muitos médiuns simplesmente dão assim, sinais de mediunidade, ou então dão provas de mediunidade, e assim, sem procurar, porque veio com eles. É um compromisso que ele trouxe com ele, para reencarnar. O problema da fé está ligado ao aspecto religioso do Espiritismo, e sua importância é fundamental no tocante aos resultados que se queiram obter. A ação da fé se manifesta no controle das manifestações, afastando influências negativas e permitindo obterem-se comunicações de espíritos amigos, de entes queridos ou de entidades superiores.
Isso é muito importante. Quando nós nos colocamos à disposição da espiritualidade, vamos lembrar que a gente tem que estar sempre voltada para a espiritualidade superior. Nós não temos a obrigação de ficar atendendo qualquer espírito, simplesmente porque está desencarnado. Então, nós temos que ter realmente essa comunicação com amigos espirituais de maneira que seja sempre algo positivo, algo que venha a contribuir, né? Eu vou lembrar de novo uma história que aconteceu com a Ivone Pereira, quando um espírito se propôs a escrever através dela. E ela falou que não. Falou, não, mas eu vou deixar você famosa. Você vai escrever livros e vai poder fazer muita... você vai se projetar. Você vai ficar... inclusive, vai ter ganho financeiro. Eu falei, não quero, né? E quando ele se retirou, foi embora, porque ele viu que ele insistiu, viu que não ia dar nada, os espíritos, amigos dela, que acompanhavam o trabalho dela, espíritos superiores, né, apareceram. Ela perguntou para eles, mas quando eu mais precisei, vocês não apareceram, por quê? Falou, porque era sua a decisão de escrever ou não o que aquele espírito propôs. Então, é muito importante que a gente sintonize com espíritos elevados. Por isso a importância da prece, aí sim a fé, porque é isso que fala nessa nota aqui, né? O problema, deixa eu ver o que ele fala aqui, ó. O problema da fé está ligado ao aspecto religioso do Espiritismo. Agora vem o importante. E sua importância é fundamental no tocante aos resultados que se queiram obter. Se eu quero um resultado bom, então eu utilizo da minha fé, da prece e peço ajuda para os amigos espirituais, para espíritos superiores, para que a gente não fique à mercê de qualquer espírito, como era o caso de Ivone Pereira. Item 210. O primeiro indício da disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Algumas pessoas têm uma... como é que chama, velhinha? Tremor, mas mais do que isso, é um arrepio, assim, até um certo desconforto, porque é o espírito atuando sobre todo o sistema aqui, muscular e tudo, para poder comandar a escrita, para comandar o braço e gerar a escrita, né? Pouco a pouco, formigamento é a palavra, desculpa, eu estava buscando essa palavra que eu pedi ajuda aqui. Então, um formigamento nas mãos e no braço, em parte do braço. Pouco a pouco, a mão é arrastada por um impulso que não pode dominar. Então, ele percebe que a mão tomou vida própria. A mão está fazendo o que ela quer e não o que o médium quer. Quase sempre, de início, traça apenas sinais sem significação. Depois, os caracteres se tornam mais precisos. E, por fim, a escrita se processa com a rapidez da escrita normal. Então, é um processo progressivo. É que nem aprender a escrever. Quando a gente vai quando a gente vai escrever, sai tudo, né, lento e tudo tremido, e tudo assim torto, não é bem, né, aquilo que a gente gostaria. À medida que vai exercitando, desenvolvendo, aí a caligrafia fica mais assim inteligível, né? Quando a gente aprende a escrever. Então é como se fosse esse domínio da mão do médium, é como se fosse um aprendizado por parte do espírito, não que seja um aprendizado, mas é um processo que ele vai controlando a mão do médium e aí ele vai cada vez mais conseguindo fazer uma caligrafia melhor. No começo são rabiscos, depois vira uma escrita perfeita, né? E com a velocidade que o espírito deseja, precisa, né? Se alguém já viu algum vídeo de médium psicógrafo, a velocidade é assustadora. É algo assim que jorra, né? As ideias vão sair. Aí ele põe a mão no rosto, normalmente, o vira de lado, conversa com outra pessoa, mas ali continua o espírito jorrando palavras, né? Escrevendo muita coisa.
mas é sempre necessário abandonar a mão ao seu movimento natural, não embaraçando-a nem propelindo-a. Então, ou seja, deixar por conta, não ajudando e nem dando oferecendo obstáculo. Certos médiuns escrevem corretamente e com facilidade desde o início, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro. Mas é interessante que eu já vi médiuns escreverem, né? E não é um caso ou outro. Vi, assim, a primeira comunicação já escreve bonito, assim, já, que é nesse caso. Só que ele fala bastante raro. Então, naquela época, talvez fosse. Hoje, com, assim, vindo mais e mais médiums, então, ou até mais bem preparados, então facilita essa comunicação, esse tipo de comunicação. Outros fazem por muito tempo apenas traços e verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para desentravar-lhes a mão. Se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não há dúvida que um espírito se diverte, porque os bons espíritos nada fazem de inútil. Desculpa, eu estava procurando meu telefone. Chegou uma mensagem para mim. Nesse caso, deve-se redobrar o fervor no apelo aos espíritos bons. Se apesar disso não houver modificação, é necessário parar, desde que nada se obtém de sério. Pode-se fazer a tentativa diariamente, mas convém cessar aos primeiros sinais equívocos, para não se dar oportunidade aos espíritos zombeteiros. Ou seja, o exercício ele tem limite. Se passa muito tempo, né? Como ele falou, tem gente que desenvolve mediunidade em até 6 meses. Mas se até 6 meses, ou depois de 6 meses, continua com os mesmos rabiscos, a mesma coisa, então é melhor ajudar ou partir para um outro tipo de atividade no centro, né? Já que nós estamos falando disso, que a mediunidade ela tem que ter um propósito útil, uma finalidade útil. E normalmente no centro é onde se dá mais, onde melhor se aplica o uso da mediunidade. Então, é melhor que vá para outra atividade, busque outra coisa, porque já viu que não vai dar. Então, a pessoa pode não estar predisposta à mediunidade, essa de médium escrevente ou psicógrafo. A essas observações acrescenta um espírito. Então, o espírito faz essa observação para Kardec. Há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Parece que eu dei um spoiler aí, né, porque o espírito ia falar. Mas tudo bem, ele fala melhor do que eu. Quando, após alguns meses, não obtiverem mais do que insignificâncias, como um sim ou um não, ou letras isoladas, será inútil persistir gastando papel em pura perda. Então, é isso. Está indo ao longo do tempo, não sai de uma mera, os garranchos ou qualquer coisa lá, então é melhor parar porque está perdendo tempo, né? São médiums, mas médiums improdutivos, como ele classificou, que a gente, há algumas semanas atrás, a gente falou sobre isso, né? Estudou isso. Aliás, as primeiras comunicações obtidas só devem ser consideradas como exercícios a cargo de espíritos secundários, pelo que não se deve atribuir-lhe senão um valor medíocre. Então, que são esses espíritos secundários? São de menos importância, aqueles que realmente não têm nada para oferecer. Não acrediteis jamais que espíritos elevados levem o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Mas acontece que, se o médium não tiver um objetivo sério, esses espíritos prosseguem e se ligam a ele. Lembrando que tem espírito
e não são poucos, que não tem o que fazer. Não sabe, ou não tem interesse nenhum, de dar uma utilidade ao tempo. Então fica aí, se ligando a pessoas, usufruindo de algumas paixões, ou não tem, simplesmente não tem objetivo nenhum. Está aí ocupando o tempo através de ficar junto com encarnados. Então, isso é muito importante, que a gente não seja companhia desses espíritos, ou que não tenha eles como companhia no nosso dia a dia. Porque certamente não são espíritos que vão procurar nos ajudar, vão sim atrapalhar, colocando algumas ideias, interferindo em nossas vidas, porque não tem nenhuma responsabilidade. Então, qualquer coisa que a gente faça, que tenha qualquer prejuízo nosso, né, que a gente tenha, o resultado não seja bom, para ele tanto faz. Lembrando que o mundo espiritual e o mundo físico estão convivendo juntos. Nós estamos aqui, assim, imersos numa multidão, né? Como Paulo falou, né? Uma multidão de testemunhas, como é que é, Vaninha? Nos observam. Então, é isso. Então, vamos escolher a companhia. E como é que a gente escolhe a companhia? Através da nossa atitude, através dos nossos pensamentos, através da utilidade para o nosso tempo. Sabe? Usar ele com final útil. Porque de espírito sem ter, assim, objetivo nenhum e mal intencionado, está cheio. Porque lembrando que esse é o mundo de provas e expiações. E tanto faz encarnado como desencarnado, a média geral, que não é muito alta, né, que é meio, né, que a gente se situa. Então, a média assim, é o que, de todos esses espíritos que estão aí, encarnados e desencarnados. É muito importante que a gente pense sempre dessa maneira. É uma população que é a soma de encarnados e desencarnados. Muito mais desencarnados do que encarnados. Não acrediteis jamais que espíritos elevados levem o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Mas acontece que, se o médium não tiver um objetivo sério, esses espíritos prosseguem e se ligam a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa prova para se desenvolverem. Cabe a eles fazer o necessário para conquistar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Como é que se conquista a simpatia? Como é que se atrai esses espíritos verdadeiramente superiores? Isso que a gente falou. Atitude nobre, bons pensamentos, leituras edificantes. Ou seja, ser um bom menino ou uma boa menina, do ponto de vista moral. A dificuldade encontrada pela maioria dos médiuns iniciantes é a de ter que tratar com os espíritos inferiores, e eles devem considerar-se felizes quando se trata de espíritos apenas levianos. Essa observação também é muito interessante. É assim, a gente encontra alguém na rua, no dia a dia, que simplesmente não tem responsabilidade nenhuma, né? Nem é maldoso, só é inconsequente. É melhor do que encontrar um que está a fim de prejudicar a gente com muita vontade. Então, é mais ou menos isso que ele está falando. Se é espírito leviano, ainda bem, né? Mas quando se trata de um que quer fazer o mal, aí o bicho pega, né? Toda a sua atenção deve ser empregada. E aqui, ainda falando sobre essa primeira frase, né? Então, a dificuldade encontrada é de ter que tratar com espíritos inferiores. Então, a gente tem que saber, tem que entender, tem que perceber
E por isso a gente sempre se reporta à escala espírita. Então, seja no Livro dos Médiuns, né? Ou seja, numa das edições da Revista Espírita, está lá integralmente a escala espírita, que mostra os graus onde estão, né, situados, os níveis que estão situados, os espíritos, desde os mais inferiores até espíritos puros. Então, conhecendo essa escala, a gente sabe com que tipo de espírito a gente pode estar lidando. Toda atenção deve ser empregada para não os deixar tomar pé, porque uma vez firmados, nem sempre é fácil afastá-los. Um bom exemplo disso é aquela antiga brincadeira de infância, a brincadeira do copo. Então, as crianças correm grande risco de arrumar um acompanhante espiritual por muito tempo, às vezes por o resto da vida. Porque, como nós falamos, não tem o que fazer, encontra alguém que está atendendo, né, a uma necessidade dele de preencher o tempo, tudo, e ele passa a ser um acompanhante, assim, daqueles que influenciam a vida da pessoa por toda a vida. Pode até acontecer isso. Então, é aqui que ele fala, né? Para não deixar tomar pé, porque uma vez firmados, nem sempre é fácil afastá-los. Essa é uma questão capital, sobretudo no início, quando, sem as precauções necessárias, poder-se-á pôr a perder as mais belas faculdades. Então, Kardec está falando, olha, é fácil, não é tão difícil, não, desenvolver a psicografia, mas tem que ter alguns cuidados, tem que ter atenção com algumas coisas, se colocar à disposição de espíritos elevados, espíritos superiores, pelo menos a ele, e não inferiores, porque inferiores vão brincar com a mediunidade dele. Como ele falou, pode pôr a perder essa bela faculdade que é a mediunidade. A primeira precaução é armar-se o médium de uma fé sincera, sob a proteção de Deus, pedindo assistência do seu anjo guardião ou de bons espíritos. Repetindo, né? Anjo guardião, espírito protetor, enfim, são aquele que é superior a nós em moral e nos ajuda durante a nossa encarnação. E muitas vezes não é só um, às vezes a gente tem mais do que um, dependendo da atividade. Se a pessoa tem uma atividade mediúnica, por exemplo, então ele tem também a ajuda de um outro espírito. Então aí já estamos falando de dois. Então, é muito importante que tenha essa solicitação para que esses espíritos auxiliem nesse processo. Esse é sempre bom, o anjo guardião, né? Enquanto os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou até mesmo maus. Quem não tem um primo gozador, brincalhão, inconsequente? Ou um tio? Ou seja, são familiares, mas não significa que tem qualidades. E se afinizam com a qualidade do médium, pronto, aí está aí a oportunidade de uma simbiose aí, né, de ficar um bom tempo juntos. A segunda precaução, aquela era a primeira. A segunda é dedicar-se com escrupuloso cuidado a reconhecer, por todos os indícios que a experiência oferece, a natureza dos primeiros espíritos comunicantes, dos quais é sempre prudente desconfiar. Espírito bom não se importa se você desconfia dele. Espírito inferior, se você desconfia dele, ele fica, como é que eu diria assim? Irritado. Sim, irritado, mas ofendido e fica irritado depois. Então, é importante que a gente saiba identificar que tipo de espírito que deu essa comunicação. Então, passar pelo crivo da razão. Sempre.
Se esses indícios forem suspeitos, deve-se apelar com fervor ao anjo guardião e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguiu enganar para o desencorajar. Eis porque o estudo prévio da teoria é importante, é indispensável, se o médium pretende evitar os inconvenientes inseparáveis da falta de experiência. Então, por isso que nós estamos estudando. Se alguém quiser iniciar esse processo, pode, mas sempre buscando se preparar, né? Porque a experiência ainda não tem, né? As instruções a respeito, bem desenvolvidas, estão nos capítulos sobre a obsessão e a identidade dos espíritos. Nós vamos passar por isso, né? A obsessão e a identidade dos espíritos. Mais para frente nós vamos ter isso, que também é muito importante. Aqui nos limitaremos a dizer que, além da linguagem, podemos considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita bizarra, irregulares, intencionalmente deformadas, de tamanho exagerado ou em formas ridículas e estranhas. Mas a escrita pode ser muito ruim, até mesmo pouco legível, o que depende mais do médium do que do espírito, sem ter nada de insólita. Então, não é a forma ali que vai estar dando o indício de que tipo de espírito que vai estar escrevendo. É importante ver por trás daquilo, como se visse a intenção daquilo. Porque se a pessoa está num processo de aprendizado, né, de desenvolvimento da escrita, da psicografia, então ela vai estar sempre associando com o que está por trás daquilo. Qual que é o objetivo daquilo? Temos visto médiuns enganados de tal maneira que medem a superioridade dos espíritos pelo tamanho das letras, dando grande importância às letras bem modeladas com caracteres de imprensa, puerilidade realmente incompatível com a superioridade real. Então, não é a forma que importa, mas sim o conteúdo, o fundo do que está sendo escrito. Não é a caligrafia. Eu posso ter uma caligrafia fantástica, linda, tudo, e só escrevo bobagem. É igual com os espíritos. Então, tem que ver o que tem por trás da mensagem, qual que é o teor da mensagem, né? E era isso aí que nós tínhamos para hoje. Na próxima reunião, dia 15 de junho, nós vamos dar continuidade a esse tema, que é a formação dos médiuns. Oi para quem eu não tinha falado oi quando chegou, porque eu comecei já, eu não vi ninguém mais na tela, né? Estava compartilhando a tela. Marina, parece que foi meio de encomenda para você, né, essa nossa sessão de hoje. Pois é, Luiz, estava aqui pensando. Então, é muito nisso. bom quando como você faz esse exercício todo, a prece é muito importante, tudo isso, e sempre submeter aos amigos espirituais esse critério, né, de escolher, porque senão forma fila. Eu lembro de forma fila de espíritos querendo escrever através da gente, através do médium psicógrafo, né? Nós temos uma companheira, uma amiga psicógrafa, e um dia ela me consultou, ela falou, escuta, os espíritos me acordam de noite para que eu escreva, querendo escrever. Eu falei, então conversa com ele, fala, eu preciso dormir, eu preciso ter uma vida, eu vou marcar um horário, naquele horário, porque eram cartas, né? Eram mensagens, não eram livros, então. E eram vários, não era um nem dois. Então eu falei, você vê de acordo com o seu tempo, faz daquele momento uma rotina. E aí você pode até se colocar à disposição.
Mas tem que ser algo que você controle, não que as pessoas controlem sua vida, no caso, os espíritos. Então, é muito importante. E outra, sempre avaliando que tipo de mensagem que é. Aquilo é útil? Aquilo vai fazer bem para alguém? Senão ela tem todo o direito de falar, não, não vou escrever isso. E não vai, pronto. Pode se espernear e tudo mais. É um momento de reflexão, né? Podem Ô, comentar. Luiz, Oi. naquele trecho ali que tu comentou sobre as mãos, né, do escrevente, que elas se tornam trêmulas, né? Ali tu está se referindo não aos escreventes, não à psicografia intuitiva, né? Ou na intuitiva também isso acontece? Não, veja bem, a gente quando estudou isso, tem 3 modalidades de escrita: a mecânica, né, e a intuitiva. Sim. E tem uma intermediária que é um pouco mecânica, um pouco intuitiva, né? A intuitiva, ele sabe o que está sendo escrito. O médium é um tradutor. Ele transporta para o papel o que o espírito quer escrever. Passa para ele, né? Para a mente dele, para o pensamento dele. E aí ele escreve. E, inclusive, ele interfere. Ele usa palavras que talvez o espírito não usasse, né? Um tipo de concordância lá que o espírito não fizesse. A mecânica é aquela que o espírito comanda. E do jeito que ele estava falando ali, é a mecânica, que tem aquele frêmito, que tem, né, aquele formigamento, e aí o espírito vai comandando. Então ele falou, não ofereça resistência e não queira ajudar, deixa, né? Então, esse é a escrita mecânica. E tem a intermediária, que o espírito, o médium está sabendo que está sendo escrito, mesmo que seja depois. A mecânica ele não sabe. A mecânica ele é um simples objeto na mão do espírito, como se fosse uma caneta. Tá? Não, não. Não, sim, é que tinha me fugido a palavra mesmo, mecânico. Mas é que acontece do braço ficar bem cansado, assim, né? Que não é o meu caso, mecânico. E, mas não acontece nada assim de tremer, algo do tipo, mas o braço fica muito, até a mão, assim, bem cansada. Depois de escrever. Não, às vezes até durante. Às Durante. vezes até durante. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Tem médiuns, sabe, que tem algum tipo de, não sei nem se dá para chamar de sintoma, né, ou sentimento, enfim, resultado é a característica da escrita. Então, varia, né, de um para outro. Tem médium que já me falou que quando começou o exercício mediúnico, o formigamento era tão intenso que chegava a doía o braço. Então, era uma coisa assim bem dolorida o exercício. Mas depois passa com o tempo, com o exercício, porque é mais ou menos assim, é como se o espírito quer ter o comando do braço e encontra resistência. Que tipo de resistência? Afinidade com ele, como manejar o braço. Né? Então, e aí tem esse resultado. Mas, com o tempo, passa e pronto. Aí a pessoa escreve de maneira natural. Se for intuitivo, sabendo o que está escrito, se for mecânico, não sabendo o que está escrito. Semi-mecânico, às vezes sabe, às vezes não sabe. Obrigada, Luiz. Não agradeço, não. Oi, Luiz, boa noite. Oi, Ana Paula, boa noite. Sabe que eu fiquei, eu cheguei atrasada, né? Me desculpa, mas eu peguei o final, assim, do que você estava falando Não e precisa se veio logo desculpar, não. e logo, veio na minha cabeça assim, né? Para não julgar o livro pela capa, né? Porque
a gente acha que uma linguagem rebuscada ou uma boa, né, até uma estética de linguagem muito bem feita vai trazer uma mensagem profunda, né? E que uma linguagem simples, e daí me veio, né, há um tempo atrás, durante a pandemia, teve uma mensagem que eles deram como autoria do Eurípides Barçanufo, que na verdade não era, que tinha sido psicografada pela Sueli Caldas Schubert, e não era verdadeiro, né? Mas bastou colocar o nome do Eurípides Barçanufo e com a da Sueli junto, e o texto era dramático, assim, tinha palavras de uma linguagem antiga, né? Que a gente, Rebuscada, né? Assim, mas principalmente com termos antigos, né? Formas de conjugar, mesóclise, né? Então, assim, com aquelas formas, né? Agora eu não sei nem falar. Mas, e daí, no fim, descobriu-se que eram mensagens que, primeiro, que não tinham sido psicografadas e que eram mentirosas, né? E da mesma forma que quando vinham, acho que faz uns 5 anos, 6 anos atrás, e teve uma controvérsia sobre as mensagens do Dr. Inácio Pereira também, porque que foi o Barcelli, né, que psicografou e que as pessoas que estavam falando assim, o Barcelli não está vendo direito, que essas mensagens não podem ser do Dr. Inácio Pereira, né? Inácio Pereira, né? esqueci o nome dele, mas é doutor Inácio, eu sei. Doutor Inácio, porque Trabalhava a com língua... a Modesto Cravo, né? Maria Modesto Cravo, É, isso. é. Porque a linguagem não é a mesma, porque não, assim, o teor da mensagem, a gente sabe que os espíritos não são, na verdade, eles são uma falange, que não necessariamente eles personificam o nome para que a mensagem, né, possa ir adiante, mas não olhava o conteúdo da mensagem, né? Aí quando uma pessoa na Rádio Boa Nova falou assim, vamos ver então o conteúdo da mensagem, se essa mensagem está distorcendo alguma coisa, chegaram na conclusão que não tinha distorção nenhuma. Então, qual era o ponto de ficar julgando se a linguagem era ou não era, né? Porque estava numa linguagem muito mais fácil, não tinha palavras rebuscadas. O ponto era esse, né? Então, é o que você falou. E daí me veio esses casos na mente, né? Da gente não olhar para essa parte estética, né? Agora eu me lembrei de uma outra coisa. Quando o pai Joaquim fala na psicofonia, né? Que vários médiuns, né, falam, tem gente que chega e fala assim, nossa, né, mas isso é um espírito evoluído mesmo, que fala desse jeito? Será que espíritos evoluídos não conseguiram? Já ouvi essa pergunta. Aí eu deixo para você responder, né? Mas será que espírito evoluído não sabe falar um português melhor, né? Olha, não, ele está falando um preto velho, né? Falar da maneira, né? Eu acho que é uma questão de identidade, identificação. No caso do espírito, nesse caso, o espírito, digamos, outro dia estava vendo um espírito, acho que era o Pai João, num livro aí, né? E ele fala das encarnações que ele teve. Ele foi nobre, ele foi professor universitário, sabe? No passado, ele foi, enfim, falou de umas 5 ou 7 encarnações, assim, onde ele tá, né? Mas naquela última encarnação dele, que ele tinha sido escravo, foi que ele tirou o maior proveito, né? E ele tem assim uma afinidade tão grande com aquilo, né? Uma identificação tão grande que ele simplesmente se utiliza dessa forma, fala, né, dessa personalidade que ele foi quando escravo. E fala igual, fala daquele jeito lá. E aí, o médium, na sintonia que tem ali, reproduz exatamente. Eu conheço médium, né, que não consegue falar que nem preto velho. Fala, eu não consigo. E a preto velho vem e ela fala normalmente. Então, tem parte seja do espírito, parte seja do médium, mas o importante é que aí reflete, né, na mensagem, na maneira de se comunicar, mas tem que ver o conteúdo, sempre. A gente vê espíritos assim, de pretos velhos, né, de índios,
assim, desses personagens, né, da vida real que dão comunicações belíssimas e falam do jeito que eles falam. Falam errado, falam com aquele sotaque, aquela maneira de falar. Então, é isso. Eu não vejo como problema isso, sinceramente. Eu vou dar um exemplo já aconteceu comigo, de espírito dar uma comunicação toda empolada, sabe? Mas se espreme, não sai uma gota de nada. Então, por isso a importância da gente saber com quem que a gente está conversando. Isso vem através do estudo e depois da experiência. Porque espírito que quer se fazer passar por outro, se enganar, né? Ele está cheio desse tipo. E é tão interessante que os espíritos amigos, os que estão dirigindo o trabalho, deixam rolar. Fica por conta do dialogador ali, descobrir ou não. Nossa, mas não é muito comum, Ana Paula, muito comum espírito falar da maneira toda, sabe, maravilhosa, tal, mas de maravilhoso não tem nada, né? Só palavras de efeito, né? Agora, tem espírito que fala do jeito dele e fala coisas realmente, sim. Mas o que eu... desculpa. Não, Assim, o que eu acho interessante desse estudo da mediunidade é como a gente consegue aplicar essas coisas no nosso dia a dia também, né? Às vezes eu vejo algumas palestras no YouTube, né? E você começa a ouvir a palestra, assim, aí dá uns 5 minutos, 10 minutos, você fala assim, mas o que essa pessoa está tentando falar? Porque eu não estou entendendo nada. Será que eu não estou conseguindo, né? Interpretar corretamente o que ela fala? É que, na verdade, não está falando nada, né? É esse rebuscamento que você estava falando, né? Usa as palavras, fala, mas você não consegue acessar a mensagem do que ela está falando. E uma das coisas que eu acho interessante para quem lê as mensagens do Emmanuel, né? Como que em poucas linhas ele consegue falar tanta coisa, né? eu tenho essa mesma opinião sobre ele. Ele é direto, é conciso, ele fala realmente, tem um conteúdo tão grande e em tão poucas palavras. A gente estava estudando pensamento e vida ontem, né? E a minha mulher fez um comentário depois. Ela falou, nossa, mas como Emmanuel impressiona a gente pelo volume, né, pelo conteúdo que aquelas poucas palavras falam. Às vezes uma palavra só fala, nossa, a gente vai longe, né? Então, realmente é isso. É a tradução do conhecimento, né? E não é uma coisa característica do Emmanuel. Quando você pega qualquer autor, né, que escreve muito bem, são raríssimos os romances ou qualquer livro que tenha a necessidade de ter 400, 500 páginas, né? A pessoa que tem aquele conhecimento muito enraizado, né, que é muito dona daquele conhecimento que possui, com poucas palavras ela consegue emitir a mensagem, né, e se fazer entender. Se a gente pegar os livros esse mesmo livro dos médiuns, né, quanto conhecimento tem em cada uma desses parágrafos, e, no entanto, não é um livro de 500, 600 páginas, né, muito pelo contrário. E eu acho que é dessa forma que a gente tem que enxergar a psicografia, e não só a psicografia, né? Mas toda a fonte de conhecimento, né? Qualquer comunicação falada, escrita, sei lá, gestual, que não tem espírito, a gente não vê o espírito, mas falada e escrita, nós temos que filtrar tudo isso. O que esse cara está falando? Você falou muito bem, realmente, tem palestra falando o que está fazendo uma pessoa. Ele está fazendo um desserviço para a doutrina espírita. Eu, quando não sei do assunto, eu nem falo. Vou inventar. Mas eu falo assim, por isso que eu estava falando no início, né? Como que é interessante você estudar a mediunidade, mas ao mesmo tempo você consegue entender que isso se transfere para o seu dia a dia. Porque eu estava falando assim de palestras em geral, sabe? De qualquer coisa.
porque tem tanta gente querendo falar, né? Se expressar, mas para a gente se expressar e para a gente passar conhecimento adiante é uma responsabilidade muito grande, então a gente tem que se preparar para isso, né? Não estou aqui criticando a boa vontade dessas pessoas, porque às vezes é de boa vontade que estão fazendo. Mas a gente assume uma responsabilidade muito grande quando a gente quer passar conhecimento para frente, né? Sabe, Ana Paula, eu acho que você vai concordar comigo, e os demais podem concordar também, que tem tradutor que melhora a qualidade do livro, como tem tradutor que acaba com aquela qualidade do autor, né? O que ele escreveu. Então, o cara que vai traduzir também, ele tem que ter realmente essa... Eu nem sei se cabe aí, mas vamos lá. É mais ou menos a mesma coisa. Essa interpretação, essa manifestação da comunicação, né? O que o cara quer passar. Então, realmente tem que tomar esse cuidado. E você falou bem, mediunidade e dia a dia, pessoas, é tudo a mesma coisa. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Nós somos seres do mundo, somos pessoas do mundo, né? Não Tem adianta uma se coisa... falar. Oi, desculpa, Luiz. Não, pode falar. Não, é que você falou uma coisa e veio direto isso assim na minha mente, né? Que, voltando no assunto da psicografia, o quanto é importante o médium não querer alterar a mensagem que foi psicografada, né? Agora que veio direto, assim, na hora que você falou do tradutor, veio na hora, porque o médium, nesse caso, é É o quase um tradutor. tradutor, né? Então, é porque tem umas que são mais mecânicas, né? Que o espírito realmente toma controle, né, do braço, né? E o médium tem pouco acesso ao conhecimento. Mas eu vejo ao conhecimento que eu falo assim, o que está sendo, né, na hora psicografado. Mas eu vejo assim, às vezes a pessoa, vamos melhorar um pouco a linguagem aqui, vamos melhorar. Não, você psicografou a mensagem, ela tem que ser lida daquela forma, né? Mesmo que ela contenha erros de português. Eu veio isso na minha mente. Desculpa ter te interrompido. Voltando um pouquinho naquilo que você falou da pessoa falar, eu já vi gente, espírito, né, na verdade, falando com sotaque. Por exemplo, a gente foi no trabalho há um tempo atrás, aí em janeiro, né? Aí em São Paulo, ou dezembro, não me lembro. Foi agora na virada do ano, né? Desse ano que nós estamos. E um espírito de um alemão, um médico alemão, ele fala com sotaque. Precisa, né? Como até tem uma palavra que é engraçada, que não tem nada a ver, né? Assim, por causa do sotaque, vira uma outra palavra que, entendida em português, não é uma palavra tão bonita, né? Mas ele fala porque... Então, é o acento forte do alemão, né? Mas precisa disso, se o médium não fala alemão, né? Mas é característica do espírito. Eu lembro que tem um espírito, doutor... Puxa vida. É lá do lar de Frei Luiz, doutor Frederic, né? Ele teve que aprender. As primeiras comunicações dele, quem conhece a história sabe, né? As primeiras comunicações dele foram em alemão. E as pessoas só puderam entender o que ele falava porque tinha, acho que era um húngaro, alguém assim lá também um europeu, que também falava alemão, e ele traduzia. E era um espírito ainda, sabe, apesar de ser bom médico, mas moralmente ele estava abaixo mesmo da linha mínima, né? E aí tinha momentos que ele falou, eu não vou traduzir o que ele falou, porque são palavras fortes, palavras de baixo calão, né? E foi. Aí ele ficou 10 anos, né? Ele avisou que ficaria, depois que ele foi, essa não é a palavra, mas doutrinado, né? Ele ficou 10 anos no plano espiritual estudando, né? Para poder se preparar para depois fazer as curas, né? Através de materialização no lar de Frei Luiz. Então, isso é muito bem contado no livro do Luiz, que é a pessoa que dirigia os trabalhos lá, né?
Então, Luiz da Rocha Lima, né? Então, e ele, entre outras coisas que ele aprendeu, foi o português. Mas não podia falar. Se ele não aprendeu, não teve esse conhecimento aqui na Terra, ele teve que aprender lá. Eu lembro de uma história também engraçada, que a pessoa, era mais, eu vou precisar relembrar, assim, então, mas a pessoa que via o espírito, né, ele não conseguia, o espírito não conseguia falar alguma coisa, falar o idioma, né? E aí ele falava assim, mas não, desculpa, era o médium não conseguia fazer o que o espírito falava. Ele falou, mas você é espírito, você deve saber tudo, né? Eu falei, não, eu não sei tocar violão, né? O espírito falou para ele. Mas e até é interessante que depois ele desencarna e tal, e a história prossegue e tal, e ele teria aula de violão agora já entre dois espíritos, né? Então, é aprendizado e tem tudo, sabe, como aqui. É sotaque, é maneira de falar, trejeito, o que seja, maneira de vestir, apresentação, porque é gente como a gente. Nós somos todos a mesma coisa, na verdade. Encarnado ou desencarnado. Eu não sei se, no fim, eu compliquei mais do que eu quis dar exemplo aí no fim. Acho que eu fui longe aí. Desculpa, mas... Eu tenho... Então, do que você falou, eu tenho uma pergunta. Quando a gente vai avançando o médium, né? Quando ele vai avançando no estudo da mediunidade, e ele vai fazer uma psicofonia, uma psicografia, essas interferências de sotaque, linguagem, isso vai diminuindo ou, na verdade, vai aumentando? Ou seja, não necessariamente. Eu conheço uma médium, que é a minha esposa, né? Que já são quase 40 anos de mediunidade. E se vem um espírito, tipo de preto velho, vem, ele fala, a comunicação é de um preto velho, de uma preta velha. Assim, com todo jeito de falar. É mais autêntico para o espírito. O que ela quer dizer é que é mais autêntico. A comunicação é mais fiel ao espírito. Então, é inconsciente, vem a coisa, porque ele se apresenta assim. Agora, uma coisa, eu conheço um espírito, né? É até estranho falar isso, né? Mas ele nos acompanhou durante muito, muito tempo. Um espírito de preto velho, né? E ele, elevadíssimo. Chegou um momento que ele desapareceu, sumiu, né? Não dava mais comunicação, nada. E os amigos espirituais, também pretos velhos, falaram que ele já não estava mais junto com eles. Ele tinha subido a outros planos, porque chegou o momento dele ir para outro lugar. E eu me lembro de uma comunicação que ele deu, aliás, mais do que uma. Ele não falava como preto velho, falava como uma pessoa normal. O que aconteceu, se ele mudou, se ele quis, né, se manifestar de outra maneira, mas era ele mesmo. Tanto que ele falou de coisas... Desculpa, Luiz. Não, é que eu vou pensando de voz alta. Desculpa. Tanto que ele falou de coisas que tinha acontecido no passado, que era do nosso conhecimento. Na verdade, era uma brincadeira, né? Que eu fiz uma brincadeira com ele, eu falei uma coisa, né? Ele começou a rir. E ele falou, só você mesmo para me fazer rir, né? E eu me lembro dessa observação tudo. Então, passado o tempo, até isso ele lembrou. Mas ele já não falava mais com o preto velho. Mas é que a minha pergunta era assim, um pouco diferente. A minha pergunta era em relação ao médium. Por exemplo, conforme ele vai estudando e vai aprimorando a mediunidade, não seria natural que ele não fosse mais tão mecânico ou tão parecido com uma esponja do espírito e fosse mais um comunicador mesmo? Por exemplo, como nós aqui estamos conversando agora? Ele seria um mau intérprete, no meu ponto de vista.
Ele não está passando fielmente o que o espírito está passando, inclusive Então, a forma da linguagem, a forma de se expressar. Se ele então, quer se expressar desse jeito, é o gosto dele, ele vai e se expressa. E se ele encontra no médium alguém que dá vazão para isso, então tá tudo certo. Então, o médium, veja bem, através do estudo e da experiência, ele melhora mais e mais a comunicação em termos de fidelidade, em termos de percepção dele, né? Até para ajudar na reunião, sabe? A identificar espíritos. Ele é uma ferramenta muito melhor. Agora, quanto à forma de falar, isso, né, não tem problema nenhum, não é nenhum impedimento, isso não afeta nada. Mas, ó, eu falei uma coisa e volto a repetir. Eu conheço médium que não consegue falar que nem preto velho. Sai mais ou menos, mas não sai que nem preto velho, porque é uma resistência do médium, é uma dificuldade do médium. é que a minha ideia é que, como a mediunidade é uma forma de comunicação que a gente vai aprimorando, afinal todos nós somos médiuns, né? Então a ideia que eu tinha é que no mundo onde a reencarnação ainda se faz necessária, né? O mundo de regeneração, por exemplo, ainda a reencarnação se faz necessária, mas em outros moldes. Essa comunicação espiritual, ela vai se tornando muito mais similar ao que a gente está fazendo agora do que necessariamente o que a mediunidade é hoje para a gente. Então, era nessa, né, dentro dessa ideia, porque eu sei que o Chico fazia algumas, né, mas a forma como ele conversava com o Emmanuel era uma forma muito similar do que eu estou conversando com você agora, né? A Inês tem uma observação. Existe conversa entre o mentor e o médium, mas quando o médium ele dá facilidade, ele praticamente perde o controle. Então, se é um espírito, por exemplo, num trabalho de desobsessão, não tem como o médium, ele vai medir as palavras igual acontece, de segurar a onda, mas não tem como. Não é uma conversa civilizada em muitos casos. Caso de resgate também. Depende do tipo de espírito. Mas o mentor é uma conversa entre eu e o mentor. O mentor ele não está tomando o meu pensamento, o meu emocional. É uma conversa que a gente tem de igual para igual. E o espírito não, quando ele está aqui. Uma coisa que ela falou que é interessante, pela experiência dela. A Inês, ela é médium, né, psicofônica. Então, ela e o mentor, por exemplo, eles estão se conversando, é uma coisa. Agora, quando o espírito, e existe uma gama enorme de diferentes espíritos, ele está se manifestando, então aí ou deixa a coisa livre, correr solta, ou cerceia a liberdade do espírito de falar. Por exemplo, se o espírito quer falar um palavrão, quiser ofender alguém, quiser falar coisas que não deveria falar, o médium segura. Então, aí sim, entra nesse campo que você falou, da qualidade do médium, do desenvolvimento do médium, através do estudo, da experiência, tudo, e aí ele vai tendo esse controle, né? Então, são coisas... foi uma boa observação da Inês. E realmente é isso que acontece, né? De haver uma seleção do que vai ser dito. Olha, eu não sei se isso ajudou muito, se esclareceu, Ana Paula, mas eu estou preocupado aqui com o horário, né? Que a gente já... Tudo bem? Deu para... Não, deu, e vai ter outras oportunidades para a gente conversar sobre isso. Vai sim. Guarda aí, põe tudo no bem. caninho aí, daquelas dúvidas que podem ter ficado para trás e o que a gente não sabe, a gente vai atrás. Mas com essa experiência que a gente foi adquirindo, dá para falar bastante. Até a Verinha queria falar, mas ela também está preocupada com o tempo aqui, tá bom? Então, eu termino aqui a nossa sessão de estudos de hoje e eu agradeço muito a todos, né, que participaram.